Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o cão o cão que lê e o cão leu o Exército de Cavalaria do Isaac Babel. Eu vou começar pela biografia dele, que como um bolchevique que ele foi, e que ele serviu ao exército da cavalaria como correspondente de guerra, e aqui eu já vou entrar nos detalhes antes de falar deste livro. Eu já vou começando. Stalin, em 1939, pediu que ele fosse fuzilado, isso mesmo. Um comunista assumido, que nunca deixou de ser, não foi um dissidente. Para Stalin ele foi um trotskista, apenas por Trotsky ter de fato elogiado o modo como ele escreve, e ele levou um tiro na nuca. Simples assim. Não raro, quem já me acompanha aqui no canal há algum tempo sabe que eu mostro esse tipo de literatura e sabe que eu mostro os comunistas dissidentes, os comunistas decepcionados com o partido, desiludidos, enfim, e aqueles como ele que teve um fim muito trágico. Bom, vamos ao livro. E é impressionante como o Arthur não gosta de gravar neste horário. Quem assistiu o meu último vídeo, só para um termos bem rápido de comparação, eu trouxe o Contos de Kolyma do Shalamov. Aqui se passa mais ou menos na década de 50, os gulags da região de Kolyma. Aqui é um pouco antes, tá? Um pouco antes. Pouco antes você vai falar quando? Década de 20. Então vamos lá. O que é o Exército de Cavalaria, do que se trata e quem foi Isaac Babel? E aí a pronúncia fica, né? Solta aí no ar, porque eu não sei falar russo, embora ele tenha nascido em Odessa, na Ucrânia. Então, por muitas partes aqui. Ele era um judeu, ele nasceu no finzinho do século XIX. E ele era inteligentíssimo, logo com 9 anos todo mundo já viu o destaque dele. Por ser judeu nesta época também, ele conseguiu vaga em programas de estudos onde a cada entre 40 vagas apenas 2 eram disponibilizadas aos judeus, e ele conseguiu. Bom, isso é que eu ia completar. Um garoto um pouco franzininho, usava óculos, e chegou a... Você vai falar, por que você está falando, né? Porque usava óculos, tá? Como que alguém que usa óculos serve a um exército de cavalaria? Até porque era muito mal visto também pelos militares o ar mais intelectual que o óculos concede. Enfim. Então vamos ao que se trata essa história, porque sim, por ele ter sido fuzilado, muita coisa não chegou até nós. Esta é sim considerada a obra-prima dele, mas ele tem um outro livro também chamado Contos de Odessa. Mas vamos focar nesse aqui que já tem muita coisa para falar. Bom, então ele era um comunista, um bolchevique? Era. Negou isso? Não, nunca negou isso. E por ter sido comunista e fez os estudos em Petrogrado, hoje é São Petersburgo, ele foi enviado pelo Partido Comunista ao 6º Exército da Cavalaria para servir como correspondente de guerra. No entanto, não dava para Babel aparecer como Babel relatando, né, só sendo correspondente de guerra. Então ele também foi do exército. Aí você vai falar, ele era espião? Não, ele era do próprio Partido Comunista. Só que como ele foi enviado com o objetivo de relatar e retratar o que acontecia, e aí aqui deu muito ruim, já vou explicar, deu muito ruim para quem não gosta da verdade, tá? Ele também fez parte, né? Ele integrou o exército. Para as pessoas não desconfiarem dele, não era exatamente por isso, era assim, eu estou aqui e também sou correspondente. As pessoas viam ele anotando, tanto que esses contos são reais, só que ele não chegou com o nome dele. Ele tinha ele se deu um outro nominho, Kirill Vassilievich Liutov. Kirill Liutov. E é assim que ele vai narrando
em primeira pessoa as coisas que ele vai vendo e as pessoas conhecem ele assim. Então houveram alguns momentos. Primeira Guerra Mundial, ele então em 1917 ele luta. A época a Rússia estava com o governo provisório e ele luta no fronte romeno. Depois a gente tem também aqui, que eu separei, isso é importante falar, deixa eu falar de jeitinho bem certo. Então ele luta na Primeira Guerra Mundial em 1917, no fronte romeno, durante o governo provisório, isso eu acabei de falar. Aí ele também, isso eu ia esquecer, serviu como intérprete, que ele falava vários idiomas, da Tcheka, que na época, né, era um órgão de repressão contra atividades contra-revolucionárias. Veja só você. E eu já falei que ele morre, né? Não tem spoiler nenhum, era para começar o vídeo começando mesmo. Em 1918, durante a Guerra Civil, o que acontece? Aí ele foi participar de expedições de requisição de cereais, e aqui quem escreveu o prefácio escreveu bonitinho, né? De requisição de cereais. Só que não era assim, oi querido, agora né, a gente tá fazendo a revolução, vamos todo mundo entregar a parte. Era bem pesada essa requisição de tudo para todo mundo, né? Tudo para todo mundo. Neste livro em específico não está tão focado nessa parte da coletivização, não está. Não, tem outros livros que se detém mais a isso, mas aqui não tá. Você vai falar que momento da coletivização, até porque é um pouquinho mais à frente. Que livro que eu trouxe? Nossa, gente, é tanto livro que tá na minha cabeça, tanta resenha que eu tô ainda para trazer para vocês, mais o meu livro que eu tô terminando, que tá a mil a minha cabeça. Mas enfim, em linhas bem gerais, a coletivização era isso, era ir para as casas das pessoas e retirar os animais que elas tinham, tirar a comida, para redistribuir de modo igual para todo mundo. É isso, o socialismo em linhas bem gerais. Só que o que acontecia? Quem tinha, por exemplo, sei lá, 3 vaquinhas, 4 vaquinhas, já era considerado alguém. Nos dias de hoje seria assim um empresário, só que seria um mini empresário, sabe? O tio da quitanda. Ele, mas tem 2 funcionários, é empresário? Não, não é empresário. Mas é como, enfim, hoje em dia, né, um correlato raso é visto. E aqui as pessoas sofriam muito. E tinha uma nomenclatura, kulaks, com K. E eram tidos como gente rica, tá? Eu tô falando bem rasamente. E não eram, mas então tinha isso também. Aqui a gente vai ser focado muito nos cossacos. Quem às vezes compra livro da editora 34, não é essa uma edição, essa é da Nova Fronteira, mas da editora 34 tem na literatura russa, principalmente o pessoal das antigas, Turgenev, Tolstói, o próprio Dostoiévski, quando mencionam os cossacos, eles eram um exército independente, de gente bruta mesmo, que era na deles, mas eles lutavam e arrancavam as coisas à força, sem seguir ninguém. Com o tempo, os czares acabaram cooptando esses cossacos para serem a proteção militar deles, né? Então eles serviram também aos czares durante um tempo. Quando eclode a revolução, né, a Guerra Civil Russa, alguns desses cossacos foram para o Exército Branco, outros foram para o Exército Vermelho, que são os bolcheviques liderados pelo Trotsky, ponto. E que ganharam. E que daí depois de terem ganho, o Lenin assume, e aí a gente tem tudo que eu já venho falando nesses vídeos há muito tempo. Aí você vai falar, isso tá aqui? Não. Você vai falar, você recomenda esse livro para quem? Não para quem quer saber de Gulag, não, para quem quer saber de Gulag, os contos de Colimar. Esse aqui é para quem quer entender um pouquinho antes. O que estava acontecendo antes, através do olhar do Babel. Vamos aos contos. Neste livro tem 36 contos. Contos muito curtos, uns de apenas uma página. Mais ou menos tem uma certa sequência, porque ele está escrevendo o que está se passando neste período. Este livro foi publicado em 1926, há 100 anos. Ele foi publicado, Stalin leu este livro e detestou. E detestou por quê? Aqui é outra parte, antes de eu falar bem aqui do livro.
Detestou porque, como ele tinha sido enviado como correspondente, era para contar e exaltar a Rússia. Aí você vai exaltar de que modo? Do modo como Stalin gostava, no sentido de trazer o homem soviético como herói, de coisas boas, façanhas, enfim, né, mostrar para a própria população, ó, como a gente é bom. Só que me vem Isaac Babel e relata de forma lírica, que isso fique claro, cheio de metáforas, mas severamente crua, uma linguagem direta da matança, de estupro, de horrores que eram feitos pelo próprio exército bolchevique, dos cossacos que estavam lá, enfim, de quem estava do lado vermelho, vamos colocar desse modo. E aí, não era isso que era esperado. Como assim? Você vai, você conta essa carnificina. E ele, como intelectual, embora gostasse da ideologia, né, igualdade para todo mundo, ele estava vendo que não era aquilo que estava acontecendo. Então ele estava relatando a desumanização. Aqui é muito semelhante, tá? Por isso que eu deixei esse livro aqui perto. A desumanização. Como que o ser humano chega no seu pior. E ele estava vendo com os próprios olhos dele, tendo que lutar. Então ele tinha lá também seu sabre e tinha a ponta da caneta. Então quando esse livro chega, ele é extremamente mal recebido. Mas ele tinha... Aí você vai, por que então demorou tanto para ele ser fuzilado? Pois é, antes disso tudo, ele era um garoto que escrevia seus contos e queria que fossem publicados. Ele deu a sorte de encontrar um Maxim Gorky. Você já deve ter lido aí o livro mais famoso dele, se você gosta de literatura russa, que é A Mãe, que inaugura o realismo socialista. Só que o Gorky gostou do escrito dele, porque ele escreve muito bonito, não dá pra falar que não. Chega a ser até às vezes cansativo se não viesse aquele choque cru e ele interrompe, assim, sabe? Então, na mesma linha, ele consegue escrever algo poético, metafórico, real e transbordando de sangue. Se dobrar aqui, pinga sangue. Bom, mas por que eu falei tudo isso? Porque aí lá atrás o Gorky gostou dele e ajudou esse garoto. E eles ficaram amigos. Só que como o Gorky era queridinho do Stalin, e Gorky tomava conta de uma parte assim dos escritores, enfim, muita coisa passava pela mão dele, ele, enquanto esteve vivo, meio que protegeu o Babel. Só que quando ele morreu em 36, aí não tardou, em 39, no grande expurgo, ele foi pego, como eu disse, por atividades contra-revolucionárias, sendo que nem foi, não escreveu cartinha como Solzhenitsyn, que foi interceptada, não foi nada. Ele simplesmente relatou a verdade. E teve um congresso dos escritores um pouquinho antes, em que, depois que ele viu que não é que não tinha feito sucesso, é que não tinha agradado, mas que ele estava falando a verdade, então ele falou, eu vou inaugurar a literatura do silêncio. Gente, ele falou isso num congresso, para todos os escritores, para Stalin ouvir, para todo mundo. Eu vou inaugurar a literatura do silêncio, então se eu não posso falar a verdade, irei me calar. Isso pegou muito mal pro pessoal do alto escalão, e aí na primeira oportunidade, aí o Gorky morreu, então é isso. E aí ele foi fuzilado, como eu já disse. Dito tudo isso, que pra mim é o mais importante, que sem esse contexto fica difícil entender os contos, porque são fragmentados, são relatos tipo jornalísticos, não são tão independentes, aqui ele não muda os nomes, aqui ele deixa os nomes reais. Para vocês terem uma ideia, Stalin mandou no Grande Expurgo matar todo mundo, só, inclusive não é chefe que eles falam, mas o chefe do exército, do 6º batalhão aqui dele, que não, e mais outros 2. E aqui agora eu vou dar uns tonzinhos, uns trechinhos, eu quero que essa resenha fique bem curta, porque o pessoal está cansado de resenha longa. Eu me empolgo com esse assunto, porque é um assunto que eu gosto muito, e cada livro que eu leio,
esse meu exemplar de 2021, eu comprei ele, tinha 2 anos. Tinha lido essa sinopse, tinha gostado, mas peguei para ler agora com esse objetivo que eu tô, né, que as pessoas já sabem, e tá atrasada essa resenha também. E aí, por que você tá falando isso? Porque eu sempre vou bater na tecla, não é possível, pessoas que viveram e que morreram pela ideologia acontecendo, né, na época, ainda ser defendida no Brasil de um quarto do século XXI passado já, assim, como é complicado. E aí você vai procurar resenha desse livro na internet, eu achei uma, para falar que eu não achei nenhuma. Enfim, e são livros pouco falados, né? Mas enfim, vamos lá, já me alonguei muito, então já foi dormir, dei já essa introduçãozinha. Ah, aqui também tem um prefácio excelente, tá? Dá também uma boa situada da guerra com a Polônia. E aí eu trouxe Tovarich Ainda Não Morri, que era um judeu polonês também, que a Polônia é um caso complicado, né? Mas enfim, aqui conta toda a história desde 1770 e bolinha, e depois conta do pacto da Rússia com a Polônia, e depois também conta, olha, lá em 1939 houve a invasão soviética, e aí houve a invasão soviética, aqui ele não menciona, mas aí depois já estava vindo também a invasão de Hitler, então, né, que país sofrido, enfim, mas esse aqui não é o foco. Aí você vai falar, tá, então dá um exemplo aí do escrito dele. É isso que eu vou fazer mesmo, separei alguns tons. Uma coisa que me chamou muita atenção, a parte em Colimar também. Se em Colimar a taiga siberiana é também um personagem que integra, aqui também as paisagens são. E ele tem invariavelmente, se não raro, muito frequentemente, associação com estrela, lua, o céu, o amanhecer, a luz solar, na mesma linha assim que... E aí foi fuzilado, e aí morreu, e aí isso... Exército de cavalaria, muito cavalo também, então eu fiquei muito triste com muitos animais aqui. Não acho que é um livro para todo mundo, de início, assim, para... Quero começar a literatura russa, não começaria por aqui, porque às vezes chega a ser cansativo. Aí você vai falar pelos nomes, bom, literatura russa, sim, tem a questão dos nomes, mas mais que isso, além da dificuldade pra gente que fala português, tem muitos nomes patronímicos, mas mais que isso, com referência ao batalhão, e aí vai aumentando o peso e sendo verdadeiro também, né, no sentido, são personagens históricos, o capitão, o coronel, enfim, existiram, né, na vida real, e essas pessoas também, então são contos bem reais, bom, com muitas delongas, mas já sem. E aí, alguns trechinhos, tá, gente? Bem aleatórios. Porque aí, onde o livro começa, eu separei. Tem 161 páginas. Ah, a última página é bem legal, tá? Isso eu acho muito bom, principalmente para quem está iniciando e para quem também já é iniciado. Tem um glossário dos nominhos. Então, por exemplo, né, para quem está acostumado com esse tipo de literatura, né, Kopek. É a 100ª parte do rublo, que é a moeda deles, o rublo, mas qualquer livro de literatura russa que você vai pegar, tem Kopek, então aqui tem também, mas tudo que foi mencionado antes também, e algumas poucas explicações, assim, então branco, combatente do exército branco, e por extensão qualquer adversário dos bolcheviques durante a Guerra Civil, que foi entre 1918 e 1921. Então isso ajuda, o tempo você vai pegando o basicão, mas uma coisa ou outra, os dois jornais principais, o Pravda, você meio que acaba decorando, e Pravda é Verdade, é o jornal que circulava oficial, e o Izviestia, que é Notícias, também é do órgão oficial do Soviético Supremo.
Então aqui ele explica essas coisas. Até o nome do Lenin, né? Que é Vladimir Lenin, né? Vladimir Ilyich Ulyanov. Esse é o nome do Lenin. Lenin é por causa do rio, enfim, tem uma outra longa explicação. Mas o Lenin, que é o Vladimir Ilyich Ulyanov, que nasceu em 1870 e morreu em 1924, aí tá aqui, né? Advogado, político, escritor e teórico do marxismo, líder e militante do movimento socialista na Rússia e no exterior, chefe da Revolução de Outubro de 1917 e fundador do Estado Soviético, presidente do Conselho dos Comissários do Povo após a Revolução de Outubro e do Comitê Central do Partido Comunista. E assim, o que você tiver de dúvida, ele vai, para não ficar chato todo o rodapé de página, você vem aqui ao final e encontra isso. Bom, aí tem um conto aqui, no finzinho do conto, e são contos curtos, tá? 1 a 2 páginas no máximo. Ele que tá narrando, o Babel, com o nome de Kirill, né, que as pessoas conhecem, enfim. Aí ele que bem é o Léo pra vocês entenderem. Como ele começa meio que vai escalonando. Em voz alta, como um surdo triunfante, li para os cossacos o discurso de Lenin. A tarde envolveu-me na umidade vivificante de seus lençóis crepusculares. A tarde pousou suas mãos maternais na minha testa ardente. Eu lia e exultava, espiando em meio ao entusiasmo a curva misteriosa da reta de Lenin. A verdade faz cócegas no nariz de todo mundo. Algumas notas de rodapé existem. Aí aqui no original, com um trocadilho com o nome do jornal Pravda. A verdade. Disse Surovkov, quando acabei. Mas o difícil é tirá-la do montão, enquanto ele pega imediatamente, feito uma galinha pega um grão. Assim, Surovkov, chefe do destacamento do esquadrão do Estado-Maior, falou de Lenin e depois fomos dormir ao celeiro. Dormimos os 6 ali, um aquecendo ao outro, com as pernas entrelaçadas sob o teto esburacado que deixava entrar as estrelas. Sonhei e via mulheres no sonho, mas meu coração, banhado pela matança, gemia e sangrava. Então é isso que você vai encontrar o tempo inteiro. Aí você vai falar, tem coisa mais poética, com mais dor ainda, o tempo inteiro. Aí aqui tem um conto muito interessante também. E aí assim, né, não dá pra você pedir pra sair do Partido Comunista, é tipo seita, assim, você não sai mais. Mas aí aqui a gente tem como é que ele é chamado aqui? O nome dele é Kelbnikov. E aí ele escreveu essa cartinha. O Partido Comunista, dizia a declaração, foi fundada, suponho, para dar alegria e justiça sólida e ilimitada, e deve saber olhar também pelos pequenos. Agora eu me refiro ao corcel branco, de aspecto doente, que tirei de camponeses contra-revolucionários, e muitos companheiros não paravam de zombar do aspecto dele. Mas eu tive a força de suportar o riso cortante e, apertando os dentes pela causa comum, levei o corcel até a mudança desejada, porque sou, camaradas, um grande apaixonado pelos cavalos brancos. Tá? Aí ele continua. E eis que o partido não pode me devolver, de acordo com a resolução, aquilo que pertence a meu sangue, de modo que só tem uma saída, escrever esta declaração entre lágrimas, que não ficam bem num soldado, mas que jorram sem interrupção e cortam o coração até sangrar. E aí ele lia e reproduzia essas coisas todas, enfim, né? Aí é que você vai entendendo porque que Stalin não gostou e ninguém gostou do que ele escreveu, porque aqui não tem exaltação nenhuma, ele está contando o que aconteceu. Aqui é muito, muito triste, é um outro conto, e aí assim, ele encontra, aqui ó, diante disso o velho empalideceu, nossa, que trava-línguas que eu tô. Diante disso, o velho empalideceu, levou a mão ao peito e sentou-se no chão. Você acredita agora em Vaska, o excêntrico comissário da invencível 3ª Brigada de Cavalaria? Comissário? Grita ele. Comissário, digo eu. Comunista? Grita ele.
comunista, digo eu. Na minha hora derradeira, grita ele, no último suspiro, diga-me, amigo cosaco, você é comunista ou está mentindo? Sou comunista, digo eu. Então o tio senta-se no chão, beija uma espécie de talismã, parte em dois o sabre e acende duas luminárias nos olhos, dois faróis na escuridão da estepe. Perdoe-me, diz, dando-me um aperto de mão. Eu não posso me entregar a um comunista. E mate-me como a um soldado. E assim vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Mais uma parte, um trechinho de outro conto. Não é na Rússia que vocês estão pensando, só querem salvar os judeus, Lenin e Trotsky. Não meta os judeus na conversa, cidadã perniciosa. Os judeus não têm nada a ver com essa história. Além disso, não digo Lenin, mas Trotsky é o corajoso filho do governador de Tambov, que apesar de ser de outra classe, tomou o partido da classe trabalhadora. Como se estivessem condenados aos trabalhos forçados, eles, Lenin e Trotsky, nos conduzem pelo caminho livre da vida. E você, odiosa cidadã, é mais contra-revolucionária que aquele general branco. E aí continua aí, e aí termina assim. E nós, soldados do segundo pelotão, juramos perante você, caro camarada redator, e perante vocês, caros camaradas da redação, a agir implacavelmente contra todos os traidores que nos arrastam para a cova e que querem reverter o curso do rio e cobrir a Rússia de cadáveres e de relva morta. Em nome de todos os soldados do segundo pelotão, Nikita Balmachov, soldado da Revolução. Triste saber que isso é escrito em 26, 13 anos depois, ele iria ser fuzilado, né, por ter dito a verdade. Separei um aqui para terminar. Esse conto chama o Comandante de Esquadrão Trunov. E erguendo para o céu os olhos injetados pela insônia, Pugachev fez um discurso sobre os soldados mortos do primeiro exército de cavalaria, sobre essa orgulhosa falange que batia o martelo da história na bigorna dos séculos futuros. Pugachev fez seu discurso em altos brados, empunhando seu curvo sabre tchetcheno e revolvendo a terra com as botas rotas, com esporas de prata. Depois do discurso, a banda tocou a Internacional. A Internacional é a música, tá, gente? A música é para, né, exaltar a União Soviética. Enfim, gente, aí aqui estão todos os contos. E aí eu queria mostrar... É tranquilo, tá? É papel aquele que a gente gosta de ler. Tem muita coisa escrita, mas é bem fácil esse livro. Você vai falar, você acha maçante? Achei um pouquinho, não minto pra vocês. Eu achei... Aí você vai falar, mas por quê? Porque não sai disso. Aí você vai falar, mas esse aqui também não sai disso. Mas esse aqui não usa metáfora nenhuma. Ele só relata, ó, é isso. Esse aqui tem essa poesia lírica? Tem. Então ele... Aí você vai falar, mas é pra abrandar o que estava acontecendo? Eu não vejo deste modo. Eu vejo que é o jeito dele de escrever mesmo. Então ele gosta de escrever bonito. Mas como que você vai escrever bonito alguma coisa no meio de uma tragédia? Então fica estranho você tá lendo alguma coisa e aí a luz do sol batendo e que nem o primeiro trechinho que eu li. E aí é o tempo todo isso. E aí, como eu disse, muito nome de batalhão dele mesmo, né? O sexto aqui que ele serviu, o nome das pessoas fica repetitivo. E daí no outro conto, que é uma página depois, já mudam os nomes, já mudam o cenário. Essa mulher aqui que falou que estava interessada nisso, acontece uma coisa horrorosa com ela na história. E aí ele não tem o dinamismo que aqui tem, porque é travado pelo lirismo.
Então também não é aquela coisa jornalística, não, tô aqui relatando. E aí quando a gente sabe, porque eu gosto primeiro de saber da história do autor, quando a gente sabe tudo o que aconteceu, você fala, daí não é possível, dá mais vontade de ler? Dá, eu tenho vontade de ler outras obras que a esposa dele conseguiu salvar, sim, mas muita coisa foi jogada fora mesmo, tá? Assim, pegaram e aí quando foram fuzilar, jogaram fora. Esse aqui salvou porque já havia sido publicado lá, como eu disse, em 1926. Outras coisas, os outros que saíram, que a esposa conseguiu salvar, só saiu em 1990. Quando? Quando da Glasnost do Khrushchev, né? Perestroika e a Glasnost, em 90, 91 acaba ali a União Soviética e muita coisa chega, mas ter morrido assim do jeito que morreu, e ainda tem ainda uma história que tentaram dizer que ele não tinha sido fuzilado, que ele foi mandado para um campo e, sei lá, morreu em batalha, tem isso também. Esse outro conto que eu li também, esse trechinho do comandante ali do exército da cavalaria, do batalhão dele, ele também depois foi internado, não dá pra dizer dá, né? E aí tá aí. Então ele morreu por quê? Com a causa trotskista. Por quê? Porque Trotsky gostou do escrito dele. E muita gente já havia gostado bem antes das revoluções. Então tinha tudo para ser um autor muito mais conhecido. Vai lá saber o que se perdeu, né, nesse tempo. Mas para mim o que impactou foi, se eu não posso falar a verdade, eu tô inaugurando a literatura do silêncio. Isso, assim, é de uma grandeza e de uma nobreza que faz você se questionar. Você deixaria de falar aquilo que você pensa? Ou também vale o questionamento, estamos rumando a já deixar de falar o que a gente pensa? Para nos preservarmos? E aí, enfim, né? Acho que eu me fiz clara, passou de meia hora, queria que fosse menos. Eu espero que vocês estejam gostando dessa seleção que eu estou trazendo dos livros que eu usei para escrever meu livro e de livros que eu li, que as resenhas também estão todas atrasadas. Tá bom, gente? É isso. Se ficou até aqui, me deixa um comentário, qualquer coisa, só para ajudar a divulgar esse livro, porque cada vez que eu falo essas coisas que eu falo, nossa, acho que o vídeo só chega para mim e para mais meia dúzia de pessoas, e olhe lá. Tá bom? É isso, gente. Boas leituras, bom final de semana e até as próximas resenhas aqui do canal O Cão que Lê.